Podemos ir agora para o nosso segundo momento da tarde, que são as nossas palestras. Para esse primeiro tema, nós vamos ter injeção do hidrogênio verde na rede de gás canalizado. Conheça o nosso palestrante. Senhor Hugo Figueiredo é presidente da Companhia de Gás do Ceará, Cegás. Seja muito bem-vindo, senhor Hugo. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa apresentação. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da FIEC, ao doutor Jurandir, toda a organização do evento, o doutor Ricardo Cavalcante. Nós temos visto aqui, fiquei muito satisfeito de ver como se transformou esse movimento de hidrogênio verde no Ceará, desde o início, no final de 19, eu acho que o Daniel hoje pela manhã estava falando, quando nós tivemos as primeiras conversas sobre o uso de hidrogênio verde para combustível de aviação no programa ProQR, programa que havia participação da GIZ, inclusive o Ministério da Ciência e Tecnologia, o governo do Estado comprou isso imediatamente e começou com esse movimento, e hoje nós estamos aqui num evento que realmente tem escala mundial e colocou o Ceará realmente na vanguarda, eu diria, não só do Brasil, mas na vanguarda do mundo, na produção, na distribuição e do uso do hidrogênio verde. Eu hoje vou falar aqui pela Cegás sobre a injeção do hidrogênio verde na rede de distribuição de gás canalizado. A Cegás, começando a falar um pouco sobre a Cegás é a concessionária de distribuição de gás canalizado no Ceará. A empresa ela tem 28 anos de atuação, tem um prazo de concessão até 2043, ou seja, tem um prazo ainda longo de concessão. Nós temos por missão aqui entregar o gás canalizado, e aí eu estou falando de qualquer gás aqui, não só gás natural, que é a maior parte do gás que nós hoje entregamos aos nossos clientes, mas também o biometano, como eu vou falar aqui daqui a pouco, e claro, o hidrogênio verde, dentro desse processo aí da concessão, do contrato de concessão, então abrangindo todos os tipos de gases que podem ser canalizados. Para falar, então, do projeto de hidrogênio verde, do que é que a gente está pensando em fazer com relação à distribuição e entrega do hidrogênio verde para os nossos clientes, eu gostaria de começar falando um pouco da nossa experiência aqui no roteiro sobre a distribuição de biometano. E vocês vão ver que tem uma similaridade, uma série de passos que são comuns até nós conseguirmos fazer o mesmo que hoje nós já fazemos com o biometano, o que nós pretendemos fazer com o hidrogênio. E vamos mostrar, então, aqui toda a nossa experiência com o biometano e como isso pode levar o nosso caso, de aplicação do hidrogênio verde. Ao final, vamos mostrar o que é que nós temos feito já em relação ao hidrogênio verde, inclusive tivemos aqui um trabalho com resultados até preliminares que foi premiado no trabalho acadêmico, e aproveitar e dar os parabéns aqui à equipe que está conduzindo o trabalho. O trabalho não está concluído ainda, mas já recebeu o prêmio, que nos dá muito orgulho nesse sentido. Bom, a Cegás, ela, dentro do seu portfólio de gás natural, ela hoje tem 3 fontes, já teve 4, mas hoje tem 3 fontes de gás natural. A primeira, que a mais importante, é o gasoduto de transporte, esse gasoduto que conecta todos os poços aí de gás natural aí do pré-sal aí da região do Sudeste, e vai também conectando algumas produções de gás ao longo do... que não tem o apontador. Vai conectando toda a produção de gás que acontece no Nordeste, a produção onshore mesmo, offshore do Nordeste, até chegar ao PECEM, que é o ponto final do gasoduto de transporte. Além do gasoduto de transporte, nós temos o terminal de regasificação do PECEM, é um dos 4 terminais em operação no Brasil, e desses 4, 3 estão conectados à malha de transporte, sendo o terminal do PECEM um deles.
é um terminal muito importante aqui para o Brasil e tem abastecido notadamente as térmicas do PECEM. Hoje pela manhã vocês já acompanharam a movimentação do porto. O porto do PECEM está estudando como tratar o gás natural, uma vez que haverá abertura para também o uso das infraestruturas para amônia, hidrogênio, etc. Bom, e além disso, e aqui um ponto em destaque, é o que nós chamamos de gás natural renovável, ou biometano, né? E hoje, né, já representa quase 15% do volume que nós entregamos aos nossos clientes, ao que nós chamamos aqui do mercado não térmico. É aquele cliente automotivo, é o cliente comercial, industrial e residencial. Não inclui aqui as térmicas que ficam localizadas lá no porto do PECEM. Bom, nessa experiência do biometano, a Cegás se tornou a primeira distribuidora do Brasil e até hoje é a única a ter o biometano na sua rede, injetar o biometano na sua rede. Então, nós, com o projeto, utilizando o biometano proveniente da purificação do biogás do aterro da região metropolitana de Fortaleza, aqui em Caucaia, nós fizemos um contrato de longo prazo com a empresa chamada GNR Fortaleza, que é a empresa que é uma parceria do Grupo Marquise com o Grupo Ecometano, um grupo da Bahia. Elas formaram essa empresa e nós fizemos um contrato de longo prazo que permitiu o investimento nessa planta de captação do biogás, purificação do biometano e entrega para a Cegás. A Cegás fez um investimento na infraestrutura de recepção desse biometano na estação de transferência e também no gasoduto que conecta a unidade lá de produção até a nossa malha, né? Fizemos um gasoduto de 23 quilômetros. Na ocasião, foram mais de 120 milhões investidos conjuntamente nas duas empresas. Isso estou falando em 2017. Né? E, claro, naturalmente, com todos os benefícios que tem, né, vindo com isso, que é, por exemplo, a própria redução aí de mais de 600 mil toneladas equivalentes de CO2 por ano desde então, né? Emissão de CBIOS a partir de 21, que são os créditos de carbono nacionais. E, naturalmente, né, nós começamos com um volume abaixo de 60 mil metros cúbicos por dia e hoje já estamos com mais de 90 mil metros cúbicos por dia. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, primeiro a localização e alguns números de referência. Certo? Aqui no canto superior esquerdo, vocês veem aqui o aterro, né? Ali é a região do aterro, a região metropolitana, e a partir desse aterro que produzido, né, purificado o biometano e segue por essa linha vermelha até a nossa malha. Nossa malha são essas conexões amarelas, e ela se conecta lá no Distrito Industrial de Maracanaú, a nossa malha de gás natural convencional. Né? Quando nós iniciamos nós terminamos o projeto em 17, tinha uma parte pré-operacional, em 18 nós finalmente injetamos na rede. Né? E, se vocês observarem o volume médio, né, ele vem crescendo. No ano passado, houve uma ampliação, o volume, né, foi feito um investimento adicional e o volume produzido aumentou, e nós vamos, em média, esse ano, né, a tendência é crescer mais ainda, né, já tem mais de 80 mil metros cúbicos por dia. Né. Essa planta hoje é a segunda maior em termos de produção, mas a que tem condição de injetar na rede é só aqui a do Ceará. Tem outra no Rio, mas tem uma capacidade até maior, mas não produz esse volume. Né. O nosso percentual aqui, vocês veem aqui, o percentual do mercado não térmico, ele continua aumentando. Né. Em alguns períodos, durante a pandemia, só para vocês terem ideia, né, nós reduzimos o volume, claro que a demanda caiu, nós reduzimos o volume de aquisição do gás convencional, mas continuamos comprando o biometano. Então, em determinado momento, mais da metade do gás natural, né, canalizado, distribuído aqui no Ceará, era gás natural renovável. Né. E quando a gente observa em termos de confiabilidade da planta, disponibilidade de atendimento, né, mostra que é um projeto realmente muito bem sucedido. E quando nós comparamos, né, com o resto do mundo, a gente é um
dos maiores percentuais de biometano injetado na rede do mundo, né? E aí, se você observar aqui as possibilidades, né, já partindo aqui para o que é que a gente pode pensar em fazer usando essa mesma rede, a experiência que nós tivemos com o biometano e transferir para o hidrogênio. Observando aqui o que é que nós fazemos com o gás natural e o que já fizemos com o biometano e as possibilidades de injeção, nós podemos usar essa experiência e, claro, há aqui um ponto a ser levantado. Não é simplesmente como nós fizemos com o biometano, né, simplesmente injetar na rede, porque as características do hidrogênio em relação ao gás natural e o biometano são bem diferentes. Então, é preciso fazer algumas adaptações na rede, a alguns estudos. Não esse nosso que a gente ainda está concluindo, mas alguns estudos internacionais mostram que normalmente se faz um investimento adicional de conversão da ordem de 10% a 15% do investimento de uma rede nova para poder fazer essa adaptação. E aí isso se refere não só a válvulas, a medidores, né, estações de compressão, mas, em alguns casos, também até ajustes no próprio gasoduto, principalmente um gasoduto de aço. E, claro, que a gente tem que garantir que os clientes têm essas características e as possibilidades de receber essa mistura. Nem todo cliente, ou nem todo segmento tem possibilidade de receber mistura. Então, a gente tem que ficar atento, de acordo com a arquitetura da nossa rede, com o nosso usuário final, para saber qual é o grau de injeção percentual que a gente pode fazer. E aqui, só para vocês terem uma ideia da nossa rede, nós temos mais de 600 quilômetros de rede aqui no estado do Ceará, mas a nossa rede ainda está concentrada mais no litoral, certo? Aqui, desde ali da Zona Leste, Aracati, seguindo para a região metropolitana de Fortaleza e Pecém. Estamos com uma série de projetos para interiorizar o gás, né, com outras formas não só o gasoduto, mas comprimir o gás liquefeito, né, produção local também, repetir essa experiência que nós tivemos aqui no aterro em outras regiões do estado para produzir localmente o gás, mas, por enquanto, a nossa rede está concentrada na região metropolitana e litoral. Mas, um ponto importante, mais da metade dessa rede é de aço, né, e na rede de aço, normalmente, é onde circula o gás com maior pressão. E por que eu estou levantando esse ponto aqui? Porque, normalmente, os estudos têm apontado que essa rede de aço é a rede que requer mais atenção na hora de transportar o hidrogênio. Então, quando você tem mais pressão em rede de aço, então é preciso atenção, porque pode ser que tenha problemas de fragilização do aço, né, do gasoduto. Então, a gente, nesse caso, é uma atenção especial. Bom, o que é que os outros países têm feito? Nós temos participado aqui de uma série de eventos e conversado com outras distribuidoras, outras empresas, como a Cegás, concessionárias também, que estão passando por esse processo de busca de alternativas para descarbonização da matriz no mundo todo. E o que a gente tem visto é que cada região tem uma característica que demanda soluções locais. Está se pensando de forma mundial, mas as soluções locais precisam ser consideradas, né? Então, por exemplo, Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um dos maiores importadores de gás natural liquefeito do mundo. Eles não tem gás lá, então importam tudo. Então, toda essa estrutura que a gente vê aqui do Porto do Pecém, né, de regasificação, eles têm vários terminais lá. A Coreia do Sul é um país menor do que o Ceará, para vocês terem uma ideia, né? Então, eles têm vários terminais de regasificação lá. Importam todo o gás, né, importam de vários locais. E o que é que eles estão considerando? Usar essa estrutura que eles têm, o conhecimento que eles têm de uso do gás natural liquefeito para também importar o hidrogênio liquefeito. Essa é a aposta da Coreia. Agora, tem um detalhe, né? Quando chega no final e você misturar, e claro que a gente sempre busca utilizar aquela rede, né, o investimento que já foi feito na infraestrutura toda de transporte e distribuição de gás natural, usar essa mesma rede, você vai otimizar o investimento né, que já foi feito. O que é que a Coreia está considerando aqui? Na hora de usar para determinadas aplicações
o gás, o hidrogênio que está misturado com o gás na rede, né, fazer a separação. Então, usar, acho que ontem, na apresentação, acho que foi da White Martins Lind, eles fizeram um comentário de uma tecnologia de separação, né, na ponta, lá do uso, né, principalmente para aqueles clientes que não podem receber mistura, ou querem o 100%, ou 99,999 hidrogênio, ou a mesma coisa gás natural. Não pode haver contaminação, separar na ponta. Certo? A Dinamarca é um caso interessante, né? Eu falei que a Cegás aqui, né, no Ceará, tem um dos maiores percentuais de injeção de biometano na rede do mundo, né? Em torno de 15%. Na verdade, até uns 2, 3 anos atrás, a gente estava na liderança, né, disputando lá com a Suécia, né? O Japão, por exemplo, a Mitsui, a nossa sócia aqui, não tem nada, 0 de biometano na rede. Estados Unidos, 2 a 3%. Né? França quer chegar em 10% em 2030, do biometano. A Suécia está nessa faixa de 12%, 13%. Estava disputando. Só que a Dinamarca, de 2 anos para cá, deu um salto, está com hoje 22%, e eles querem chegar a 100% em 2030. Querem não ter mais nenhum gás natural convencional na rede, só biometano, né? E, nesse processo também, começar a construir redes dedicadas para hidrogênio, ou então fazer a mistura, como outros locais estão avaliando, né? Estados Unidos já tem uma rede, nós vimos ontem também, já tem mais de 1.000 quilômetros de rede de hidrogênio só para 100%, né? Casos industriais, em regiões industriais, né? Mas se está considerando essa mistura também, usar a infraestrutura, né? E, claro, com as devidas considerações aí nas redes antigas de aço, principalmente, porque essas redes antigas de aço são aquelas que têm o potencial de gerar mais problema, né? A Holanda, nós já vimos aqui, né, pela manhã, hoje, a apresentação da Mônica Swanson, falando do Porto de Roterdã e da rede estruturante aí de hidrogênio, 100%, para conectar o Porto de Roterdã através da Holanda até chegar à Alemanha. Então, temos conversado também com as distribuidoras, a distribuidora holandesa, também a transportadora, e estão considerando também a mistura na rede. Claro que todos estão pensando nisso, né, e com as características específicas de cada país. E o Japão é um caso bem interessante, talvez a solução mais diferente aqui, mais fora da caixa que eu vi. Um dos representantes da Osaka Gas, que é uma empresa, né, de utilidades como a Cegás lá no Japão, e eles têm uma solução diferente. Eu vou importar o hidrogênio, vou pegar o CO2 que está sendo produzido lá no Japão, vou capturar esse CO2, juntar com hidrogênio, fazer metano de novo para injetar na rede. É uma solução diferente, né? E vamos acompanhar como que isso evolui. Bom, então, são soluções distintas, né? Cada um com a sua característica local, com a sua criatividade, claro, com a sua viabilidade, né? A viabilidade econômica local, né? Mas são essas as soluções que a gente tem acompanhado. Claro que tem outros países, mas eu listei alguns aqui para a gente só já pensar sobre o que está acontecendo. E aqui, no nosso caso, eu sempre faço essa comparação com o biometano e cada etapa da cadeia, os pontos relevantes que precisam ser abordados. E comparando o que é que nós já fizemos para o biometano e o que é que falta fazer para o hidrogênio verde. Na coluna do hidrogênio verde não tem nada ainda, mas está já, daqui a pouco chega lá. Mas o que é que nós já fizemos, né? Vocês viram a governança do negócio, aquilo que foi feito com relação à produção, à distribuição e o tomador inicial, ou que a gente chama aqui de off-taker, né, aquele cliente inicial que garante a viabilidade. Isso foi feito no início, no nosso caso aqui do Ceará, foi a Cerbras o primeiro, a Cerbras, que é uma grande empresa de cerâmica aqui do estado, que aceitou ser a primeira compradora de biometano. Na época não tinha regulação, né? E, claro, a regulação, né? A regulação sem regulação, e normalmente essa regulação
ANP, eu não consigo fazer injeção do hidrogênio na rede. É preciso que a ACE, né, tenha acompanhado de perto esses movimentos e sabe, né, que sem a regulação, né, a gente aqui é regulado pela a agência reguladora local, sabe que sem a regulação a gente não consegue colocar o hidrogênio na rede. Né? Certificação dos produtores, já se falou muito hoje pela manhã sobre esse assunto, né? E, claro, depois a gente, no nosso caso aqui de distribuição, tem que começar a fazer os testes. Já estamos fazendo os estudos acadêmicos, agora vamos partir para a prática, né, verificando o que é que pode ser feito em adequação da rede. E, por fim, a parte do consumo, efeito nos equipamentos. Né? A gente tem visto aqui que os residenciais conseguem suportar um percentual maior do que outros tipos de consumidores, mas a gente precisa estar atento, porque tem consumidor que não consegue consumir mistura. Certificação dos consumidores, né? Isso daí é um ponto muito interessante. A gente, até há pouco tempo, não tinha essa solução ainda para o biometano, e esse mês, talvez no próximo, a gente já vai ter essa possibilidade de ter um certificado. Hoje a Segás tem um selo verde que a gente entrega, né, até a nível de divulgação, né, para dar essa ciência para os nossos consumidores, que eles estão sendo realmente benéficos ao meio ambiente, mas pelo fato de ter o biometano, mas não tem aquele selo que vale no mundo todo. E agora a gente está dando uma solução, em breve iremos anunciar isso. Né? E, claro, desenvolvimento de novos equipamentos que sejam adequados. No caso do biometano não foi tão necessário, no caso do hidrogênio a gente vai ver que é. Bom, o que é que a gente espera em termos de próximos passos? O projeto de pesquisa eu já falei aqui, não é? Vamos ver qual é o percentual de mistura que a gente espera ser possível colocar na nossa rede, e, a partir daí, definir uma arquitetura de um projeto piloto, como nós fizemos com o biometano. Né? E nós temos feito alguns memorandos de entendimento, celebrado alguns memorandos de entendimento com uma série de produtores de hidrogênio que estão se instalando aqui no PECEM, alguns em estados mais avançados do que outros, mas nós acreditamos que, com isso aqui, nós estaremos aptos a replicarmos o caso do biometano para o hidrogênio verde em breve aqui no Ceará. Muito obrigado, então, ficamos à disposição. A primeira pergunta, senhor Hugo, diz assim: atualmente, em que grau de avanços tecnológicos o Brasil se encontra quanto ao processo de intercambiar gases? Qual a expectativa do Ceará para realizar injeção de hidrogênio ao gás natural? Bom, vamos por etapas aqui. A primeira pergunta com relação a soluções para intercambiar gases. Eu estou imaginando aqui, ela está se relacionando ao consumo, porque tem intercâmbio de gás, tem vários, em cada etapa da cadeia tem uma discussão. Então, na distribuição é essa que nós estamos trabalhando com a pesquisa, e espero que a gente, agora em setembro, esse trabalho preliminar que foi apresentado aqui, a gente tenha concluído, e aí a gente já possa seguir para um projeto de arquitetura, como eu falei no fim, que diga, olha, vamos fazer o piloto naquela região com um determinado cliente, ou talvez injetar na rede um determinado percentual. Isso tudo a gente vai avaliar de acordo com o resultado dessa primeira etapa do projeto. Né? E tem, claro, o consumidor. Né? O consumidor, como eu falei, no consumidor residencial, há estudos que mostram que até 20% você pode utilizar para fogão, esses queimadores residenciais, né? Enfim. Mas, para além disso, né, é preciso fazer adaptações. No caso veicular, há questões um pouco mais sensíveis. Né? Então, você consome, não é nem com relação ao consumo, com relação ao armazenamento do tanque de combustível. Entendeu? Então, há essas questões que precisam ser avaliadas para cada segmento. Tem segmento que usa o gás natural como matéria-prima, então não pode ter mistura de hidrogênio. Tem outros que querem o hidrogênio 100%, então não pode ter mistura, aquilo eu já falei. Então, isso tudo que a gente está falando aqui está acontecendo no Ceará, mas está acontecendo no mundo todo. Está todo mundo pensando dessa forma, buscando soluções, buscando tecnologia, inclusive para o transporte de hidrogênio. Não é fácil você transportar hidrogênio líquido. Então, vocês viram aí. Então, essa discussão toda está acontecendo no mundo. E só vamos ver transporte de hidrogênio, né, nos anos 30, aí, né, a partir de 2030, na forma líquida. Ok. Vamos lá. Próxima pergunta. Existe algum mapeamento da Segás
Quanto aos interesses de clientes do Ceará a receber esses blends, qual seria o ganho energético, além da questão de desestabilização? Eu creio que eles queiram falar de descarbonização, não? Aí, botaram desestabilização. Não entendi essa desestabilização. Se a pessoa tiver aí, se pronuncia, hein? Bom, mas, de qualquer forma, nós estamos acompanhando, não é, conversado, inclusive, com alguns clientes. Naturalmente, não é, a gente não pode aqui informar ainda quais são esses. Corrigiram aqui, botaram descarbonização tá agora. Bom, imaginei que agora fosse. Né? Então, estamos em conversas, né? E, como eu falei, assim que nós tivermos algo mais concreto, assim como nós tivemos na ocasião do biometano com a Cerbras, a gente vai fazer questão aqui de vir anunciar. Mas, por enquanto, né, temos na etapa inicial aí de conversa. Até porque, só para lembrar, né, o hidrogênio ele tem um custo maior do que o gás natural. Certo? Então, tem um fator de conversão aí que não é favorável ao hidrogênio hoje. Né? O hidrogênio daqui a 10 anos, espero que esteja, né, competitivo. Hoje não é. Então, qualquer empresa que tenha interesse em usar o hidrogênio, ela tem que buscar outras fontes de receita. Pode ser algum tipo de certificado, né, ou um produto prêmio, pelo fato dela estar usando um combustível limpo, então ela pode vender o produto dela um pouco mais caro, entendeu? Conseguir algum tipo de subsídio. Então, tudo isso precisa ser analisado. Ok. Nós agradecemos sua presença, sua contribuição. Uma salva de palmas, pessoal. Eu que agradeço novamente aqui o convite, né, e também agradecer a audiência que ficou aqui e fez aqui as perguntas muito bem interessantes. Tá melhor que de manhã, hein? Obrigado, então. Obrigada também.